Aquela confissão que rasga o véu da aparência, aquela declaração que quebra o protocolo religioso e toca o trono da graça. Hoje quero falar com você sobre 8 palavras que o Espírito Santo ama ouvir, mas que raramente saem da boca do povo de Deus. E quando você compreender o poder dessas palavras, sua vida de oração nunca mais será a mesma. A primeira palavra que o Espírito Santo ama ouvir é perdoa-me, simples, direta, devastadora. Perdoa-me, não se pequei, não pelos meus erros em geral, mas perdoa-me com nome, sobrenome e endereço, com consciência clara do que foi feito, com coração quebrantado diante da santidade de Deus. Davi conhecia essa palavra. Quando o profeta Natã apontou o dedo em sua direção e disse, "Tu és o homem", Davi não tentou se justificar. Não buscou desculpas, não minimizou o pecado. Ele simplesmente disse, "Pequei contra o Senhor". E dessa confissão nasceu o Salmo 51, a mais profunda oração de arrependimento que já foi escrita. Olhe para essas palavras e deixe que elas atravessem sua alma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso não é religião. Isso é verdade diante de Deus. Isso é um coração que não se esconde, que não mente, que não finge. Mas nós, cristãos do século XXI, aprendemos a negociar com o pecado. Aprendemos a chamá-lo por outros nomes. Aquilo que a Bíblia chama de mentira, nós chamamos de estratégia. Aquilo que Deus chama de avareza, nós chamamos de sabedoria financeira. Aquilo que o Espírito Santo identifica como orgulho, nós batizamos de autoestima. E no meio dessa confusão de nomes, perdemos a capacidade de dizer, perdoa-me. Você sabe por que o Espírito Santo ama ouvir essa palavra? Porque ela é a porta de entrada para tudo o mais que Ele quer fazer em você. Enquanto você não reconhecer sua necessidade, Deus não pode suprir. Enquanto você não admitir sua culpa, Ele não pode perdoar. Enquanto você não confessar sua fraqueza, Ele não pode manifestar sua força. A graça de Deus corre em direção ao coração quebrantado, mas passa longe da altivez disfarçada de santidade. Pense em quantas vezes você orou esta semana. Agora pense, em quantas dessas orações você disse, perdoa-me, de verdade, com especificidade, com dor no peito. Se a resposta for nenhuma, você precisa entender uma coisa. Ou você é perfeito, ou está cego. E como ninguém é perfeito, só resta a segunda opção. A cegueira espiritual é o estado mais perigoso em que um cristão pode viver. É estar doente e pensar que está bem. É estar perdido e acreditar que está no caminho. É estar morto e imaginar que está vivo. João escreve em sua primeira carta, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê a lógica divina? Confissão gera perdão. Perdão gera purificação. Purificação gera comunhão. Comunhão gera poder. Mas tudo começa com aquela palavra que o orgulho humano detesta pronunciar. Perdoa-me. A segunda palavra que o Espírito Santo ama ouvir é ajuda-me. E aqui está outro silêncio mortal da igreja moderna. Nós aprendemos a declarar vitória, a decretar bênçãos, a profetizar conquistas, mas esquecemos de pedir ajuda, porque pedir ajuda é admitir fraqueza, e admitir fraqueza não combina com a teologia do sucesso que invadiu nossos púlpitos. Mas deixe-me te contar algo.
Todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia disseram ajuda-me em algum momento de suas vidas. Moisés, o libertador de Israel, disse a Deus: não posso eu só levar todo este povo. Jeremias, o profeta das nações, clamou: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou jovem. Pedro, afundando nas águas, gritou: Senhor, salva-me. Não eram homens fracos, eram homens reais. E Deus ama a realidade, mais do que ama a performance religiosa. Quando você diz ajuda-me, você está declarando que Deus é maior que você, que seus recursos são limitados, que sua força tem fim, que você precisa de algo além de si mesmo para vencer. E essa declaração, meu amigo, essa confissão de dependência, é música para os ouvidos do Todo-Poderoso. Porque Deus não procura autossuficientes, Ele procura dependentes. Não busca super-heróis espirituais. Ele busca filhos que sabem que sem Ele nada podem fazer. Jesus disse isso claramente: sem mim nada podeis fazer. Nada, zero, nenhuma coisa. Mas nós insistimos em tentar, insistimos em lutar nossas próprias batalhas. Insistimos em carregar nossos próprios fardos e no final caímos exaustos, frustrados, derrotados. E só então, quando já não temos mais nada, é que murmuramos um tímido ajuda-me. Mas Deus queria ouvir isso desde o começo. Sabe qual é a ironia? O Espírito Santo tem poder ilimitado, recursos infinitos, sabedoria insondável. Mas Ele espera você pedir, porque Ele respeita seu livre-arbítrio. Ele não invade, Ele é convidado. E quando você diz, ajuda-me, você está abrindo a porta, está dando permissão, está criando espaço para que o sobrenatural invada o natural, para que o divino interfira no humano, para que o impossível se torne possível. Pense na sua vida agora. Naquele problema que te rouba o sono, naquele relacionamento quebrado, naquela enfermidade que não passa, naquela situação financeira que te sufoca. Você já disse, ajuda-me, de coração, com humildade, sem tentar primeiro resolver sozinho? Ou você ainda está tentando provar para Deus que é forte o suficiente, capaz o suficiente, espiritual o suficiente? Paulo entendeu isso quando escreveu: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele não tinha vergonha de suas limitações. Ele as celebrava, porque sabia que onde ele era fraco, Deus era forte. Onde ele terminava, Deus começava. Onde ele desistia, Deus assumia. A terceira palavra que o Espírito Santo ama ouvir é ensina-me, e esta talvez seja a mais negligenciada de todas. Vivemos na era da informação. Com um clique, temos acesso a milhares de sermões, estudos bíblicos, comentários teológicos. Mas informação não é revelação. Conhecimento não é sabedoria. Saber sobre Deus não é conhecer a Deus. E há uma diferença abissal entre essas coisas. Quando você diz, ensina-me, você está reconhecendo que precisa de um mestre, que o Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia, uma influência. Ele é o mestre por excelência. Jesus prometeu, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todas as coisas, não algumas, não as mais fáceis, todas. Mas nós preferimos aprender com homens. Nada contra os mestres que Deus levantou na terra. Paulo foi um, Pedro foi outro. Hoje temos pastores, teólogos, mestres ungidos que nos edificam. Mas eles são instrumentos. O professor verdadeiro é o Espírito Santo, e ele quer te ensinar coisas que nenhum livro pode conter, verdades que nenhum seminário pode transmitir, revelações que só nascem na intimidade com Deus. Davi orou: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Veja a profundidade dessa oração.
Ele não pede apenas informação, ele pede transformação. Não quer apenas saber o caminho, quer andar nele. Não busca apenas entender a verdade, quer viver nela. E reconhece que para isso acontecer, seu coração precisa ser unificado, focado, direcionado pelo temor de Deus. Quantas vezes você abriu a Bíblia e disse: Espírito Santo, ensina-me? Quantas vezes você parou diante de um versículo difícil e, em vez de correr para um comentário, pediu ao autor da Escritura que te revelasse o significado? Quantas vezes você teve a humildade de dizer: eu não sei, mas tu sabes e eu quero aprender de ti? O problema é que nós achamos que já sabemos, já conhecemos as histórias, já decoramos os versículos, já ouvimos as pregações, e nesse já sabemos, fechamos a porta para novas revelações. Ficamos estagnados em um conhecimento superficial, repetitivo, sem vida, e o Espírito Santo quer te levar mais fundo, quer te mostrar camadas de verdade que você nunca imaginou, quer te revelar mistérios escondidos desde a fundação do mundo. Mas para isso, você precisa se tornar um eterno aprendiz. Precisa ter a atitude de Salomão, que mesmo sendo rei, pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido que lhe deu não apenas sabedoria, mas riquezas, honra e longa vida. Porque quando você busca sabedoria, está buscando o próprio Deus. Porque a sabedoria não é um conceito abstrato, é uma pessoa, é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A quarta palavra que o Espírito Santo ama ouvir é: obedecerei. E aqui chegamos ao ponto de maior resistência do coração humano. Porque uma coisa é pedir perdão. Outra é pedir ajuda. Outra ainda é pedir ensino. Mas obedecer, isso exige renúncia, exige submissão, exige morte do eu. E nós não gostamos disso. Obediência é a linguagem do amor em relação a Deus. Jesus foi categórico. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não disse: se me amais, cantai canções bonitas para mim. Não disse: se me amais, frequentai a igreja todos os domingos. Disse: guardai os meus mandamentos. E guardar significa obedecer, praticar, viver. Mas nós criamos uma fé conveniente, uma fé que nos dá paz, mas não exige santidade. Uma fé que nos promete bênçãos, mas não cobra compromisso. Uma fé que nos conforta nos domingos, mas não interfere nas segundas-feiras. E então, nos perguntamos por que não vemos o poder de Deus operando em nossas vidas. Por que nossas orações parecem não passar do teto? Por que a presença de Deus parece tão distante? A resposta está na obediência, ou melhor, na desobediência. Samuel disse a Saul palavras que ecoam através dos séculos: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você pode oferecer a Deus tudo o que tiver, pode dar seu dinheiro, seu tempo, seus talentos, mas se não der sua obediência, tudo o mais é inútil, porque obediência revela onde está seu coração. Revela quem realmente governa a sua vida. Revela se você é servo ou senhor de si mesmo. E o Espírito Santo não pode trabalhar plenamente em alguém que insiste em fazer as coisas do seu jeito, que negocia com os mandamentos de Deus, que obedece quando convém e desobedece quando não convém. Pense em Abraão. Deus lhe pediu o impossível: sacrifique seu filho, o filho da promessa, o filho que você esperou 100 anos, o filho através do qual eu vou cumprir tudo que te prometi. Sacrifique-o. E Abraão obedeceu. Não entendeu, não concordou, não achou justo, mas obedeceu. E no momento em que levantou a faca, Deus interveio, porque Deus não queria Isaque, queria testar o coração de Abraão, queria ver se ele amava mais a promessa ou o prometedor.
E Abraão passou no teste. Qual é o seu Isaque? O que Deus está pedindo de você que você se recusa a dar? Qual área da sua vida você mantém fechada para a ação do Espírito Santo? Qual mandamento você tem ignorado, adiado, relativizado? Porque enquanto você não disser obedecerei, você estará vivendo em rebeldia. E rebeldia é como pecado de feitiçaria, diz a palavra. A quinta palavra que o Espírito Santo ama ouvir é usa-me. E aqui entramos em território perigoso, porque pedir para Deus te usar significa abrir mão do controle da sua vida. Significa se colocar à disposição. Significa estar pronto para ir aonde Ele mandar, falar o que Ele ordenar, fazer o que Ele determinar. E isso assusta. Isaías teve uma visão da glória de Deus, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ouviu os serafins clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E em vez de se sentir especial por ter aquela experiência, ele se sentiu destruído. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas então Deus purificou seus lábios com uma brasa viva do altar. E quando Deus perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me, envia-me. Isso é rendição total. Isso é disponibilidade absoluta. Isso é dizer a Deus, minha vida não é minha, é tua. Meus planos não importam, importam os teus. Minha vontade se curva diante da tua. Mas quantos de nós estamos realmente dispostos a dizer isso? Quantos de nós queremos ser usados por Deus, mas dentro dos nossos termos? Usa-me, Senhor, mas não me tire da minha zona de conforto. Usa-me, mas não mexas na minha agenda. Usa-me, mas não me peças para falar com aquela pessoa que eu não gosto. Usa-me, mas não me envies para onde eu não quero ir. Isso não é rendição, é negociação. E Deus não negocia, Ele governa, Ele comanda, Ele é Senhor. E quando você diz, usa-me, você está reconhecendo esse senhorio, está dizendo, tu és o oleiro, eu sou o barro, molda-me como quiseres, quebra-me se for necessário. Refaça-me quantas vezes precisares, mas faz de mim um vaso útil para a tua glória. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, tempo passado, isso já aconteceu, o velho eu morreu, e quem vive agora não sou eu, é Cristo. Quando você entende essa verdade, quando você vive essa realidade, então você pode dizer, usa-me sem medo, porque não é mais sobre você, é sobre Ele. Não é mais sua reputação em jogo, é a glória de Deus. Não são mais seus planos em risco, é o reino de Deus avançando. E sabe o que é maravilhoso? Quando Deus te usa, Ele te realiza, porque você foi criado para ser usado por Ele. Essa é sua identidade original, seu propósito primeiro, sua razão de existir. E quando você funciona dentro desse propósito, tudo faz sentido. A vida ganha significado. Os dias têm direção. As lutas têm propósito. Moisés foi usado para libertar um povo. Davi para estabelecer um reino. Esther para salvar uma nação. Pedro para pregar o evangelho aos judeus. Paulo para levar a mensagem aos gentios. E você, para que Deus quer te usar? Qual é o chamado que Ele colocou sobre sua vida? Qual é a missão que Ele te designou? Talvez você não saiba ainda. Talvez você nunca tenha perguntado. Talvez você tenha estado tão ocupado vivendo sua própria vida que nunca parou para considerar que Deus pode ter planos maiores para você. Mas Ele tem. Jeremias 29, 11. Não é apenas um versículo bonito para quadro de parede. É uma promessa real. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas esses planos só se cumprem quando você se disponibiliza. Quando você diz, usa-me.
Quando você abre mão dos seus sonhos pequenos para abraçar os sonhos grandes de Deus. Quando você deixa de ser protagonista da sua própria história para se tornar instrumento na história que Deus está escrevendo. A sexta palavra que o Espírito Santo ama ouvir é confio. E esta palavra é um antídoto para a ansiedade que consome nossa geração. Confio, 2 sílabas que carregam o peso do mundo. Porque confiar significa soltar, significa entregar. Significa descansar mesmo quando a tempestade ruge ao redor. Jesus estava no barco com os discípulos quando uma grande tempestade se levantou. As ondas cobriam o barco. A água entrava. Os homens experientes estavam apavorados. E Jesus dormia. Dormia porque confiava no Pai, confiava no propósito, confiava que nada poderia acontecer fora do controle de Deus. Os discípulos o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou em grande bonança. Depois olhou para eles e perguntou: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Eles tinham medo porque não tinham fé, não confiavam. E nós? Em quantas áreas da nossa vida nós agimos exatamente como os discípulos? Desesperamos, entramos em pânico, achamos que Deus está dormindo, que Ele não se importa, que vamos perecer, e esquecemos que Ele está no barco, que Ele nunca dormiu de verdade, que Ele sempre esteve no controle, que nenhuma tempestade é maior que Ele. Confiar não é fácil, especialmente quando as circunstâncias gritam o contrário, quando o diagnóstico é ruim, quando a conta não fecha, quando o relacionamento está destruído, quando o filho está perdido, quando tudo parece estar desmoronando. É nesses momentos que Deus quer ouvir de você: confio. Não porque você entende, não porque você vê a solução, não porque você tem certeza de como vai terminar, mas porque você conhece aquele em quem confiou. Paulo disse isso mesmo diante da morte. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem, não o que, mas quem. Porque confiança não é sobre circunstâncias, é sobre caráter, não é sobre o que está acontecendo, é sobre quem está no controle. E quando você conhece o caráter de Deus, quando você entende que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele te ama com amor eterno, então você pode confiar, mesmo quando não entende. Abraão confiou quando saiu de Ur sem saber para onde ia. José confiou quando estava na prisão injustamente. Jó confiou quando perdeu tudo. Daniel confiou quando foi jogado na cova dos leões. Os 3 jovens confiaram quando foram lançados na fornalha ardente. E todos viram a fidelidade de Deus. Mas é preciso que você entenda algo crucial. Confiar não significa que nada de ruim vai acontecer. Significa que mesmo que aconteça, Deus ainda é bom. Mesmo que você passe pelo vale, Ele está com você. Mesmo que andes pelo fogo, você não se queimará, porque Ele prometeu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando? Não se. Quando? Porque as provações virão, as tempestades chegarão, o fogo será real. Mas a presença de Deus será mais real ainda, e é nessa presença que você encontra força para dizer: confio. A 7ª palavra que o Espírito Santo ama ouvir é glorifica-te, e esta talvez seja a mais poderosa de todas, porque quando você diz glorifica-te, você está invertendo a ordem natural das coisas. Está tirando o foco de si mesmo e colocando em Deus. Está dizendo: não se trata de mim, trata-se de ti. João Batista entendeu isso perfeitamente. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele tinha discípulos, tinha influência, tinha um ministério poderoso. Mas quando Jesus apareceu, ele não competiu, não teve ciúmes, não tentou manter sua posição.
Ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glorifica-te. Não me glorifiques. Não exaltes meu nome. Não promoves minha imagem. Glorifica o teu nome. Exalta a tua pessoa. Promove o teu reino. Isso é adoração verdadeira. Isso é vida centrada em Cristo. Isso é cristianismo genuíno. Mas vivemos em uma geração narcisista, uma geração obcecada com autopromoção, com reconhecimento, com fama. E isso invadiu a igreja. Queremos ser reconhecidos pelos nossos dons, queremos aplausos pelos nossos serviços, queremos crédito pelas nossas conquistas. E esquecemos que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Paulo pergunta aos coríntios: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Tudo é graça, tudo é presente, tudo vem do alto. E a resposta apropriada não é orgulho, mas gratidão. Não é exaltação própria, mas exaltação a Deus. Quando você ora, glorifica-te, você está dando permissão para Deus fazer o que for necessário para que seu nome seja exaltado. Mesmo que isso signifique te quebrar, mesmo que isso signifique te humilhar, mesmo que isso signifique te esconder, porque às vezes Deus precisa nos quebrar para nos usar, precisa nos esvaziar para nos encher, precisa nos diminuir para se magnificar. Jesus orou no Getsêmani: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu respondeu: Já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Isso foi horas antes da cruz, horas antes da maior humilhação que um homem poderia sofrer. Mas Jesus sabia que através daquela humilhação viria a maior glorificação, que através daquela morte viria a maior vida, que através daquela derrota aparente viria a maior vitória. E é assim com você. Quando você diz glorifica-te, você está se alinhando com os propósitos eternos de Deus. Está dizendo: não importa o que me custe, não importa como pareça, não importa o que as pessoas pensem, que o teu nome seja glorificado. E essa oração libera Deus para fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Pense em José, vendido como escravo, caluniado injustamente, jogado na prisão, esquecido por aqueles que prometeram se lembrar dele. Mas através de tudo isso, Deus estava trabalhando. E quando José finalmente foi exaltado, ele pôde dizer aos seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus transformou o mal em bem, a injustiça em justiça, a humilhação em exaltação, e tudo para a sua glória, para salvar um povo, para preservar a linhagem do Messias, para cumprir seus propósitos eternos. E José entendeu isso. Por isso não teve amargura. Por isso não buscou vingança. Por isso pôde perdoar, porque viu a mão de Deus em tudo. A oitava e última palavra que o Espírito Santo ama ouvir é obrigado. Gratidão, a língua esquecida do cristianismo moderno. Nós somos experts em pedir, mestres em suplicar, doutores em apresentar nossas necessidades. Mas quando foi a última vez que você parou apenas para agradecer? Paulo escreveu aos Tessalonicenses: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não por tudo, mas em tudo. Não quando tudo está bem, mas mesmo quando tudo está mal. Porque gratidão não depende de circunstâncias. Gratidão é uma postura do coração. O leproso que voltou para agradecer a Jesus entendeu isso. 10 foram curados. 10 receberam o milagre. 10 viram sua vida transformada. Mas apenas um voltou. Apenas um se prostrou aos pés de Jesus e disse: Obrigado. E Jesus perguntou: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão?
Onde estavam aqueles que receberam, mas não agradeceram? Quantas vezes você é o 1 em 10? Quantas vezes você recebe as bênçãos de Deus e não volta para agradecer? Quantas orações respondidas, quantos livramentos, quantas provisões, quantas curas? E você simplesmente segue em frente como se fosse seu direito, como se fosse mérito seu, como se Deus te devesse alguma coisa. Mas Deus não te deve nada. Você é quem deve tudo a Ele. Sua vida, sua salvação, seu fôlego. Cada batida do seu coração é um presente. Cada novo dia é uma misericórdia. Cada bênção é graça não merecida. E a resposta apropriada é gratidão. Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. Não apenas quando recebo, não apenas quando estou bem, mas em todo o tempo. Porque Deus é digno de louvor não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E quando você cultiva um coração grato, algo sobrenatural acontece. A ansiedade diminui, a paz aumenta, a alegria floresce, porque você para de focar no que não tem e começa a ver tudo que tem. Para de reclamar do que falta e começa a agradecer pelo que sobra. Para de viver na escassez e começa a viver na abundância. Paulo e Silas entenderam isso, presos injustamente, espancados brutalmente, pés no tronco, costas sangrando, meia-noite na prisão. E o que fizeram? Reclamaram? Amaldiçoaram? Entraram em depressão? Não. Cantaram hinos de louvor. Agradeceram a Deus, e enquanto louvavam, Deus agiu. Um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram, as correntes se quebraram, e o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Gratidão abre portas, quebra correntes, move montanhas. Porque quando você agradece, você reconhece a bondade de Deus. E esse reconhecimento ativa sua mão em seu favor. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Sempre foi, sempre será. Então, hoje eu te desafio. Antes de pedir qualquer coisa mais a Deus, comece dizendo: obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas provações que me fizeram crescer. Obrigado pelas lágrimas que me aproximaram de ti. Obrigado por nunca me abandonar. Obrigado por me amar com amor eterno. E à medida que você agradece, você vai perceber algo incrível. Você tem muito mais do que imagina. Você foi abençoado muito mais do que reconhece. Você é rico em graça, rico em misericórdia, rico em amor. E essa revelação vai transformar sua vida de oração. Porque quando você ora com essas 8 palavras, você não está apenas falando com Deus, você está se alinhando com o coração de Deus, está entrando em sintonia com o Espírito Santo, está ativando dimensões do reino que estavam dormentes em sua vida. Perdoa-me, quebra as barreiras do pecado. Ajuda-me, abre as portas do poder. Ensina-me, traz revelação. Obedecerei, libera provisão. Usa-me, ativa propósito. Confio, gera paz. Glorifica-te, manifesta presença. Obrigado, multiplica bênçãos. 8 palavras. Mas que diferença fazem? Agora deixe-me falar sobre o que acontece quando essas palavras estão ausentes da sua vida de oração. Quando você nunca diz perdoa-me, você acumula culpa. E culpa não confessada se transforma em vergonha. E vergonha te afasta de Deus. Te faz esconder como Adão e Eva se esconderam no jardim. E quanto mais você se esconde, mais isolado você fica. Mais distante da presença que poderia te libertar. Quando você nunca diz ajuda-me, você esgota seus recursos. Tenta fazer tudo na sua própria força e inevitavelmente falha. E essa falha gera frustração, e frustração gera amargura. E amargura envenena sua alma. E antes que você perceba, está cansado, irritado, sem esperança. Porque você tentou carregar sozinho o que Deus queria carregar por você.
Quando você nunca diz, ensina-me, você estagnou. Fica repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, vivendo os mesmos ciclos, porque você não está crescendo, não está aprendendo, não está sendo transformado, e uma vida cristã estagnada é uma contradição, porque o chamado de Deus é sempre para avançar, para crescer, para ir de glória em glória. Quando você nunca diz obedecerei, você vive em rebeldia. Pode até não perceber, pode até se considerar um bom cristão, mas rebeldia não é apenas fazer o que Deus proibiu, é também não fazer o que Ele ordenou. É viver segundo sua própria vontade em vez da vontade de Deus. E rebeldia bloqueia as bênçãos, porque Deus não pode abençoar o que não está sob sua autoridade. Quando você nunca diz, usa-me, você desperdiça sua vida, vive para si mesmo, para seus sonhos, para seus planos. E no final, quando estiver diante de Deus, vai perceber que construiu com madeira, feno e palha, materiais que o fogo consome. Porque você não viveu para o que é eterno, viveu para o que é temporal. E tudo que é temporal passa. Quando você nunca diz confio, você vive em ansiedade, preocupado com o amanhã, controlando cada detalhe, tentando prever cada resultado. E nessa tentativa de controlar tudo, você perde a paz, perde a alegria, perde a capacidade de simplesmente descansar em Deus. E uma vida sem descanso é uma vida sem fé. Quando você nunca diz glorifica-te, você vive para sua própria glória. Busca reconhecimento, busca aplausos, busca ser o centro. E quanto mais você busca a sua própria glória, mais vazia sua vida se torna. Porque você foi criado para refletir a glória de Deus, não para buscar a sua própria. E quando você inverte essa ordem, tudo desmorona. Quando você nunca diz obrigado, você vive em ingratidão. E ingratidão é o começo da destruição espiritual. Paulo disse que os que não glorificaram a Deus nem lhe deram graças se tornaram nulos em seus raciocínios e seus corações insensatos se obscureceram. Ingratidão leva à escuridão, à confusão, à perdição. Você vê o padrão? Cada palavra que o Espírito Santo ama ouvir, quando ausente, cria um vazio, e esses vazios se acumulam. E com o tempo, você tem uma vida cristã cheia de buracos, cheia de áreas que Deus não pode tocar porque você não deu permissão, cheia de portas fechadas que só você pode abrir. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Hoje você pode mudar sua vida de oração. Hoje você pode começar a usar essas palavras. E quando você fizer isso, quando você genuinamente abrir seu coração e disser essas palavras ao Espírito Santo, prepare-se, porque coisas vão começar a acontecer, perdão vai fluir, cura vai vir, revelação vai explodir em seu coração, obediência vai se tornar doce em vez de amarga, propósito vai se tornar claro, paz vai inundar sua alma. A glória de Deus vai se manifestar e gratidão vai transbordar. Mas não pense que é mágica. Não pense que basta dizer as palavras e tudo se resolve instantaneamente, porque essas palavras só têm poder quando vêm de um coração sincero, quando são mais do que sons, quando são expressões da realidade do seu ser, quando você realmente se arrepende, quando você realmente precisa de ajuda, quando você realmente quer aprender, quando você realmente se submete, quando você realmente se disponibiliza, quando você realmente confia, quando você realmente busca a glória de Deus, quando você realmente é grato. Deus vê o coração. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele não se move por performances religiosas. Ele responde à verdade, à sinceridade, a fé genuína. E quando ele vê isso em você, quando ele vê um coração quebrantado e contrito, um coração que o busca de verdade, ele responde, sempre responde. Isaías profetizou, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você vê isso? Deus habita no alto e santo lugar, mas Ele também habita com o contrito, com aquele que reconhece sua necessidade, com aquele que não se exalta, com aquele que vem com humildade. E quando Deus habita com você, tudo muda. Porque onde Deus está, há vida, há poder, há transformação, há milagres, há impossíveis sendo realizados, há histórias sendo reescritas, há destinos sendo cumpridos. Então, eu te pergunto hoje, você quer essa habitação? Você quer que Deus habite com você de forma plena? Você quer experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida de maneira real, tangível, transformadora? Então comece a usar essas palavras, não como fórmula, não como ritual, mas como expressão genuína do seu coração, como ponte de comunicação com o Criador do universo, como chave que abre portas no reino espiritual, como linguagem do amor entre você e aquele que te amou primeiro. E enquanto você faz isso, enquanto incorpora essas palavras em sua vida de oração, você vai notar mudanças. Primeiro em você. Seu coração vai ficar mais sensível, suas prioridades vão se realinhar, seus valores vão se transformar. Você vai começar a ver as coisas da perspectiva de Deus, em vez da perspectiva humana. E então as mudanças vão começar a se manifestar externamente. Aquele relacionamento que estava morto vai começar a reviver. Aquela situação que parecia impossível vai começar a se desenrolar. Aquela porta que estava fechada vai começar a se abrir. Não porque você merece, não porque você é especial, mas porque Deus é fiel, porque Ele honra aqueles que o honram, porque Ele responde aos que o buscam de todo o coração. Deixe-me te contar algo que muitos cristãos não entendem. Oração não é sobre conseguir coisas de Deus. Oração é sobre conhecer a Deus, é sobre relacionamento, é sobre comunhão, é sobre se tornar um com aquele que te criou. E quando você conhece a Deus, quando você realmente o conhece, as coisas que você pede mudam, porque seus desejos se alinham com os desejos dele. Davi disse: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrade-se do Senhor primeiro, encontre seu prazer nele, faça dele sua maior alegria. E então os desejos do seu coração serão satisfeitos. Não porque Deus vai te dar tudo o que você quer, mas porque o que você quer vai mudar. Você vai começar a querer o que Deus quer, a desejar o que Deus deseja, a buscar o que Deus busca. E quando isso acontece, quando há esse alinhamento entre seu coração e o coração de Deus, sua oração se torna poderosa. Tiago disse: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, tem poder, tem resultado, tem efeito, mas precisa ser a oração de um justo. E justo não é quem nunca erra. Justo é quem está em relacionamento correto com Deus. Quem foi justificado pela fé. Quem vive em obediência. Quem busca a santidade. E essas 8 palavras são o caminho para esse relacionamento correto. Perdoa-me te restaura quando você erra. Ajuda-me te fortalece quando você fraqueja. Ensina-me te guia quando você se perde. Obedecerei te alinha quando você desvia. Usa-me te ativa quando você está estagnado. Confio te ancora quando você está à deriva. Glorifica-te te foca quando você está distraído. Obrigado te enche quando você está vazio. Você vê? Cada palavra tem uma função. Cada uma preenche um espaço. Cada uma constrói uma parte da ponte entre você e Deus. E quando você usa todas elas, quando elas se tornam parte natural da sua linguagem espiritual, a ponte fica completa. E Deus pode caminhar livremente até você. E você pode caminhar livremente até Ele. Isso é o que Deus sempre quis, desde o Éden.
Ele caminhou no jardim procurando por Adão. Ele queria comunhão, ele queria conversa, ele queria relacionamento. E o pecado quebrou isso, criou uma barreira, criou distância, criou separação. Mas Jesus veio para restaurar. Quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Aquele véu que impedia o acesso à presença de Deus. Foi rasgado, não de baixo para cima, como se fosse obra humana, mas de cima para baixo, obra divina, Deus rasgando a barreira, Deus abrindo o caminho, Deus convidando. Venham, aproximem-se, entrem, a porta está aberta. E é isso que o escritor de Hebreus nos diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com fé. E como chegamos? Com essas palavras que o Espírito Santo ama ouvir, com confissão, com humildade, com ensino, com obediência, com disponibilidade, com confiança, com foco em Deus, com gratidão. Mas há algo mais que preciso te dizer. Essas palavras não apenas transformam sua relação com Deus, elas transformam sua relação com as pessoas, porque quando você vive dizendo perdoa-me a Deus, você aprende a dizer me perdoe as pessoas. E quando você pede ajuda a Deus, você aprende a aceitar a ajuda dos outros. E quando você se submete ao ensino do Espírito Santo, você se torna ensinável nas relações humanas. E quando você obedece a Deus, você respeita autoridades. E quando você se disponibiliza para Deus, você serve as pessoas. E quando você confia em Deus, você não precisa controlar tudo e todos. E quando você busca a glória de Deus, você para de competir e comparar. E quando você é grato a Deus, você se torna uma pessoa agradável de conviver. Você vê como tudo se conecta? Como a vertical afeta a horizontal. Como seu relacionamento com Deus transforma seus relacionamentos humanos. Isso não é coincidência. Isso é design. É assim que Deus planejou. Porque você não pode amar a Deus a quem não vê e odiar seu irmão a quem vê. As duas coisas andam juntas. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vertical e horizontal. Deus e pessoas, as 2 dimensões do amor. E quando você vive nessas 2 dimensões, quando você ama a Deus e ama as pessoas, você está vivendo a vida plena que Jesus prometeu. Você está experimentando o reino de Deus aqui e agora. Não em sua totalidade, porque ainda estamos neste mundo caído, mas em grau suficiente para fazer diferença, para ser luz nas trevas, para ser sal na terra, para ser cidade num monte que não se pode esconder. Então hoje, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está fazendo algo em você. Ele está te mostrando onde você tem sido negligente, onde você tem ficado em silêncio quando deveria falar, onde você tem usado palavras vazias quando deveria usar palavras cheias de significado. E Ele está te convidando para uma mudança, não uma mudança superficial, não apenas adicionar algumas palavras novas ao seu vocabulário de oração, mas uma mudança profunda, uma transformação do coração, uma renovação da mente, um reavivamento do espírito, porque essas 8 palavras são mais do que palavras, são portais, são chaves, são sementes, e quando você as planta no solo do seu coração, quando você as rega com fé, quando você permite que o sol da presença de Deus brilhe sobre elas, elas germinam, crescem, produzem fruto, fruto
que permanece, fruto que alimenta, fruto que multiplica. Imagine sua vida daqui a 1 ano. Se você começar hoje a usar essas palavras, se você incorporá-las em sua oração diária, se você deixar que elas transformem não apenas como você fala com Deus, mas como você vive para Deus, como será sua vida? Como será seu relacionamento com Deus? Como será sua paz, sua alegria, seu propósito? Será completamente diferente, porque você terá construído uma fundação sólida. Você terá desenvolvido músculos espirituais. Você terá criado canais pelos quais a graça de Deus pode fluir livremente. E quando a próxima tempestade vier, e ela virá, você não será abalado, porque estará firmado na rocha, porque terá raízes profundas, porque conhecerá aquele em quem confiou. Mas isso requer uma decisão, hoje, agora, enquanto o Espírito Santo ainda está falando ao seu coração, enquanto você ainda sente aquela convicção, aquele desconforto santo, aquele desejo de mais, porque amanhã o urgente vai gritar mais alto que o importante, as distrações vão voltar, a rotina vai sugar sua energia e você vai adiar, de novo, como tem adiado tantas outras vezes. Não faça isso, não perca este momento, porque momentos de graça não duram para sempre. Há um tempo de visitação, um tempo quando Deus está perto, um tempo quando a porta está aberta, um tempo quando o convite está em suas mãos e você precisa responder agora. Não digo isso para te pressionar, digo porque te amo, porque quero o melhor para você, porque vi muitas pessoas perderem suas oportunidades por procrastinação, por achar que teriam tempo depois, por acreditar que sempre haveria uma segunda chance, e às vezes há, mas às vezes não. Hebreus nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando as coisas estiverem mais calmas. Hoje, porque hoje é o dia que você tem. Amanhã é promessa, hoje é realidade. Então agora, neste momento, eu quero que você faça algo comigo. Onde quer que você esteja, pare, respire fundo, coloque sua mão no coração e vamos orar juntos. Vamos usar essas 8 palavras, não como fórmula mágica, mas como expressão genuína do que Deus está fazendo em você agora. Comece dizendo: perdoa-me, Senhor, e seja específico. Traga à memória aquele pecado que você tem escondido, aquela área que você tem evitado, aquela desobediência que você tem justificado. Coloque nome e confesse, com arrependimento verdadeiro, com desejo genuíno de mudança. Agora diga: ajuda-me, Senhor, e reconheça a sua necessidade, aquele problema que te sufoca, aquela luta que você não consegue vencer sozinho, aquela montanha que parece intransponível. Peça ajuda com humildade, com fé, com expectativa. Diga: ensina-me, Senhor, e abra seu coração para a revelação, para verdades que você ainda não conhece, para a sabedoria que está além do seu entendimento, para mistérios que só o Espírito Santo pode revelar. Peça, com sede, com fome, com desejo de crescer. Diga: obedecerei, Senhor, e renda sua vontade, aquela área onde você tem resistido, aquele mandamento que você tem ignorado, aquele passo de obediência que você tem adiado. Comprometa-se, com sinceridade, com determinação, com contagem do custo. Diga: usa-me, Senhor, e disponibilize sua vida, seus dons, seu tempo, suas habilidades, tudo que você é e tudo que você tem. Coloque no altar, com generosidade, com alegria, com expectativa do que Deus vai fazer. Diga: confio em ti, Senhor, e solte aquele controle, aquela ansiedade, aquele medo, aquela preocupação que rouba seu sono. Entregue com paz, com descanso, com certeza de que Ele está no controle. Diga: glorifica-te, Senhor, e tire o foco de você mesmo, da sua reputação, do seu reconhecimento, da sua glória, e coloque em Deus.
com adoração, com exaltação, com desejo sincero de que Ele seja conhecido, e finalmente diga: obrigado, Senhor, e enumere as bênçãos, a salvação, a vida, a família, a provisão, os livramentos, as respostas de oração, tudo, com gratidão, com alegria, com reconhecimento de que tudo vem dele. Você fez isso? De coração? Então algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Portas se abriram, correntes se quebraram, bênçãos foram liberadas. Porque quando você ora de acordo com a vontade de Deus, quando você usa a linguagem que o Espírito Santo entende, quando você se alinha com o coração do Pai, céus e terra se movem. E agora eu declaro sobre você: hoje se quebra todo o silêncio mortal, toda barreira religiosa, todo protocolo vazio. Hoje sua boca é aberta para falar as palavras que Deus ama ouvir. Hoje seu coração é libertado para expressar verdade. Hoje, sua vida entra em nova dimensão de intimidade com Deus. Eu decreto sobre você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te encha de tal maneira que essas palavras se tornem naturais em seus lábios. Que perdão flua, que humildade reine, que ensino venha, que obediência seja doce, que propósito seja claro, que confiança seja inabalável. Que glória de Deus seja manifesta, que gratidão transborde. E deixo você com esta palavra de Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou algo em você hoje e Ele vai completar. Ele é fiel, Ele não desiste, Ele não abandona. Ele vai te levar até o fim. Mas você precisa cooperar, precisa usar essas palavras, precisa viver essa realidade, precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra completa. Então vá, viva, ore, use essas 8 palavras e veja o que Deus fará. Porque quando você fala a linguagem do céu, o céu responde. Quando você toca o coração de Deus, Deus move montanhas. Quando você se alinha com seus propósitos, impossíveis se tornam possíveis. Esta é minha oração por você. Esta é minha declaração sobre você. Esta é a palavra do Senhor para você hoje. Viva essas palavras, e sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Você ouviu isso? Seus ouvidos ouvirão. Não talvez. Não se você tiver sorte. Ouvirão. Mas note onde está a voz. Atrás de você. Isso significa que Deus fala quando você já deu o primeiro passo em direção a Ele. Quando você já se voltou, quando você já decidiu que quer ouvi-lo mais do que quer seguir seu próprio caminho. O problema não é que Deus não fale. O problema é que nós não paramos para ouvir. Vivemos em uma geração de pressa, de ansiedade, de decisões impulsivas tomadas sob pressão. Queremos respostas rápidas para perguntas eternas. Queremos soluções instantâneas para dilemas que exigem maturidade espiritual. E no meio dessa correria toda, perdemos a capacidade mais preciosa que um filho de Deus pode ter: a capacidade de discernir sua voz. Pense em quantas vezes você orou pedindo direção, mas já tinha tomado a decisão antes mesmo de terminar a oração. Quantas vezes você abriu a Bíblia procurando confirmação para o que você já queria fazer, em vez de procurar transformação para o que você deveria ser? Essa é a diferença entre religiosidade e relacionamento. Religiosidade busca a aprovação divina para planos humanos. Relacionamento busca a revelação divina para propósitos eternos. Provérbios 3, 5, 6. É um texto que muitos decoram, mas poucos aplicam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja a ordem aqui. Primeiro, confia, não em parte, não parcialmente, mas de todo o coração. Segundo, não te estribes.
Pare de se apoiar no que você acha, no que você sente, no que parece lógico. Terceiro, reconhece-o em todos os caminhos, não apenas nos difíceis, não apenas nos importantes, em todos. E então, só então ele endireitará. Mas nós invertemos essa ordem. Primeiro tentamos entender, depois pedimos que Deus confirme nosso entendimento. E quando as coisas dão errado, perguntamos onde ele estava. Ele estava exatamente onde sempre esteve, esperando que você confiasse antes de entender, esperando que você o reconhecesse antes de decidir. Veja o exemplo de Abraão. Gênesis 12:1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus não deu a Abraão um mapa, não lhe mostrou o destino final, não lhe garantiu que seria fácil. Ele apenas disse: sai. E Abraão saiu sem saber para onde ia, como nos diz Hebreus 11:8. Esse é o princípio da obediência que precede o entendimento. Quantos de nós estamos presos em lugares que já deveríamos ter deixado, porque queremos saber exatamente para onde estamos indo antes de dar o primeiro passo? Queremos o plano completo, o roteiro detalhado, a garantia absoluta. Mas Deus não trabalha assim. Ele pede o primeiro passo de fé e então revela o segundo. Ele pede que você saia de onde está e só então mostra para onde você vai. Isso não é crueldade, isso é sabedoria divina. Porque se Deus mostrasse tudo de uma vez, você confiaria no plano em vez de confiar nele. Você se apegaria ao destino em vez de se apegar ao guia. E quando as tempestades viessem, como sempre vêm, você duvidaria do plano, porque seus olhos estariam fixos no caminho, não no caminhante. A verdade é que muitos de nós não queremos saber o que Deus quer. Queremos que Deus queira o que nós queremos. Oramos, mas já decidimos. Buscamos, mas já concluímos. Pedimos direção, mas já escolhemos a direção. E chamamos isso de fé, quando na verdade é apenas teimosia santificada. Jesus nos ensinou algo revolucionário sobre conhecer a vontade de Deus. Em João 7,17 ele disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você captou a ordem? Primeiro você quer fazer a vontade de Deus. Depois você conhece, não o contrário. A revelação vem para os dispostos, não para os curiosos. Quantas vezes você pediu a Deus para revelar sua vontade, enquanto secretamente esperava que sua vontade coincidisse com a sua? Quantas vezes você orou: seja feita a tua vontade, com os dedos cruzados atrás das costas, torcendo para que a vontade dele fosse confortável, conveniente, compreensível? Mas Deus não é um garçom celestial que toma nossos pedidos. Ele é um Pai amoroso que conhece nosso futuro melhor do que nós conhecemos nosso presente. Ele vê o que está além da curva que nos assusta. Ele enxerga o propósito por trás da provação que nos confunde. E às vezes, o que Ele quer que façamos não faz sentido nenhum para nossa lógica humana. Pense em Noé construindo uma arca quando nunca tinha chovido. Pense em Moisés voltando para o Egito quando havia fugido de lá como assassino. Pense em Davi sendo ungido rei quando era apenas um pastor adolescente. Pense em Maria aceitando gerar o Filho de Deus quando isso poderia custar sua vida. Nenhuma dessas direções divinas fazia sentido humano, mas todas faziam sentido eterno. O que Deus está pedindo de você hoje que parece não fazer sentido? Que porta Ele está abrindo que você está com medo de atravessar? Que mudança Ele está propondo que você está resistindo porque não entende o porquê? Talvez o problema não seja que você não sabe o que Deus quer. Talvez o problema seja que você sabe, mas não gosta da resposta. Existe uma diferença abissal entre querer ouvir Deus e estar disposto a obedecer ao que Ele diz. Muitos querem a revelação, poucos querem a responsabilidade que vem com ela.
Porque saber o que Deus quer é um privilégio tremendo, mas também é um compromisso tremendo. Uma vez que você sabe, não pode mais alegar ignorância. Uma vez que Ele fala, você precisa decidir se vai andar ou vai ficar parado. Veja o profeta Samuel quando era menino. Em 1 Samuel 3, Deus o chamou 3 vezes, e 3 vezes Samuel pensou que era Eli, até que Eli, com a sabedoria de quem conhece a voz de Deus, instruiu o menino. Vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Deus falou pela 4ª vez, Samuel estava pronto. Ele não sabia o que Deus ia dizer. Não sabia se seria agradável ou difícil. Mas ele se posicionou como servo, não como consultor. Ele disse: teu servo ouve, não teu conselheiro opina. Esse é o primeiro segredo de quem quer conhecer a vontade de Deus. Posicionar-se como servo antes de pedir a direção. Porque servo obedece, não negocia. Servo executa, não questiona. Servo confia no mestre, mesmo quando não entende a tarefa. Mas vivemos em uma época de direitos, não de deveres, de exigências, não de rendição. Queremos que Deus nos consulte, não que nos comande. Queremos que Ele nos convença, não que Ele nos conduza.